dizendo para você que eu vou botar meu fone aqui para numa sintonia alta ficar e que esse vídeo, apesar de tema forte, sugerido pela Carita, por tantas outras pessoas, que tá aí, é um tema realmente que eu não queria nem tocar, eu fui meio contrário, assim, várias pessoas, tá, cara, porque eu não queria entrar em energias tão, não tem como, a gente já tá no sujo do umbral, então, ser sujo, eles estavam com razão, vamos conversar mais. Vou direcionar ele para uma parte super interessante, modificando tudo que já foi falado. As informações nós temos, né? Tá aí, não precisa ninguém vir falar, mas a gente pode direcionar e apontar de forma extremamente pé no chão para pontos legais, tá? A gente sabe, irmão, que existe um controle que não começa aqui. E a gente até aí já começa com a teoria da conspiração também. Que é improvável. Mas nós, projetores astrais, vamos lá e vemos, nós sentimos. Por N exemplos e situações, estranhamente e tristemente, quisera eu que só fosse os seres humanos os malvados, ou a gente também, geral, porque nós também não somos perfeitos, né? Mas não tão perfeitos assim como nós vamos falar então os casos aqui. Lembrando que, apesar de esse assunto estar aqui, algumas coisas são provadas, tá? Algumas outras, dentro de algumas provadas, também provavelmente são conspirações. Conspirações são coisas gostosas, né? Mas vamos para cá. Ah, desde o espiritismo, do ocultismo, do budismo, dos estudos espirituais, todos nós, a Umbanda, onde você for, nos espíritas, nós temos a compreensão de seres organizados no plano astral. Não só mentores. Só um minutinho. Seres ruins, tá? Organizados no plano astral também. Tá? Seres malvados, que são nós. Você concorda que, por exemplo, algumas coisas que nós vamos falar aqui são extremamente organizadas? Né? É claro que não são tantas porque elas vazaram, muitas vazam aí, não dão muito certo, né? Mas isso é o que a gente, entre aspas, está sabendo. O que a gente não sabe? O que escapou? Porque a gente, de repente, fica sabendo de uma coisa que está acontecendo em 1970. E tantos. A gente está sabendo agora. Quer dizer, agora a gente está sabendo? Quer dizer, o povo está sabendo agora. Quantos sabiam e a gente não? Isso aí, então, isso dá uma teoria da conspiração de quantas outras coisas estão acontecendo nesse exato momento. E, aliás, se só apareceu o que não tinha mais jeito, imagine o que nunca vai aparecer. Nós nunca vamos ficar sabendo. Não aqui. O negócio aconteceu lá de lá. Então, assim, existem máfias e mais máfias no astral. Os homens aqui têm um limite para a maldade. Graças a Deus. Ainda bem, olha, eu digo para você. Nós às vezes queremos ser eternos, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se é para que o mal desencarne, eu aceito desencarnar junto. Não que a gente seja, ó, meu Deus do céu, mas aceito que todo mundo precise morrer. Porque alguns seres não podem ficar aqui. Ainda bem que existe a morte. Tá? E o problema é que a morte não para. O ser humano, o limite do ser humano aqui é o poder, o dinheiro e o tempo que o corpo lhe dá para você fazer as maldades que você faz, né? Nem dinheiro não salva ninguém, viu? Nesse mundo. Isso é uma delícia, isso. O cara pode ser rico, morar num iate de US$ 1 bilhão, o cara pode ter uma ilha, que nós vamos falar disso aqui, mas ele não vai sair daqui. Ele pode ser o Steve Jobs, não adianta. Ele vai sair daqui. Então a gente tem uma máfia monstruosa no após. Seres que continuam controlando, aliás, magos trevosos, assediadores extremamente inteligentes, de todos os tipos, origens, e sabe lá que tipo de espécies também, por isso que tem origens aqui. O controle do astral para cá é todos nós. Eu acredito até que existam encarnações hoje, assim, é crença mesmo, tá? Eu nunca vi. Mas observando, eu nunca vi esse processo. Mas como projeto astral, observando, e como pequenas coisas, observando as coisas, você percebe que o ser malvado é capaz de fazer nascer um ser malvado. Quer dizer, eu acredito que seres malvados consigam planejar a reencarnação. Como, Saulo, que absurdo! Pelo mesmo jeito que dois cientistas malvados conseguem entrar no local e fazer clonagem.
Pelo mesmo jeito que uma pessoa malvada consegue chegar numa terra e plantar pés e mais pés de tudo que ela quiser ali. Para fazer maldade. Não são coisas para fazer medicinais, não. Ela consegue. Basta jogar ali e nasce. A intenção dela é fazer aquilo ali para usar para uma coisa ruim. Não consegue. Não consegue? Consegue. Né? O ser humano não consegue fazer situações de, entre aspas, dentro de algumas regras? Consegue. Então, eu acho que é como se fosse a mesma coisa, é um princípio natural. Se você junta aquilo, são elementos que não tem controle. Não importa se você é mentor ou se você é encosto. Você pode ter um princípio energético mais ou menos ruim que não vai dar bom. Se você pegar uma sementinha com o solo certo, água e sol, vai nascer. Então, eu acredito que os caras planejam encarnações. Então, que nasce gente ruim mesmo. E que tem os pactos, que os caras são controladores. Aqui, aliás, os pactos não tem aqui. Então, vamos conversar sobre isso. Então, assim, o que esses caras fazem? Se você não foi planejado por eles, você é pego por os caras no meio do caminho. Então, eles identificam a fraqueza. Isso acontece, ó. Esses pontos que eu vou falar aqui agora são 6 pontos, pegam todos. Em pontos diferentes. O que vai acontecer é que se você não cai, se você não toma cuidado, a cada 10 pessoas que se iniciam na espiritualidade, 7 caem. Calma que eu vou falar, o negócio vai pesar aqui daqui a pouco. Estou começando live de propósito. Tá? Primeiro, identificação de fraqueza. Onde é que está a sua fraqueza? Você não tem, não? Ego, dinheiro, mulher, sexo, o quê? Vício. Não brinca, não. Não, eu não tenho, não. Então já é uma própria ilusão, então, né? Tem. Oferecer a tentação na sua fraqueza, ou facilidades, ou descontrole. Você, às vezes, pode ter um descontrole para ser a sua fraqueza. Através da influência mental, o pensamento... mas os mentores estão trabalhando também. Só que a gente... É aí que entra a questão de você escolher o livre-arbítrio. Cada caminho que você seguir, você só vai reagir, mas você tem, entre aspas, a capacidade, dentro das suas fragilidades conscienciais, de decidir o que você vai fazer. Pensamentos que parecem que não saem, criam oportunidades que parecem irresistíveis, o dinheiro fácil, o poder, o prazer proibido, a sensação de ser especial. Aí já matou meio mundo. Cara, dinheiro fácil, poder, que dinheiro é uma coisa, poder é outra. As duas podem estar atreladas, mas o poder é acima do dinheiro. Tá? Quem tem o dinheiro normalmente também detém o poder, mas quem tem o dinheiro e é inteligente, detém o poder e você nem sabe quem é. Esse é o pior que tem, não é o político que bota a cara. O político que põe a cara é o abestalhado. Quem está por trás é que é uma desgrama ali. É ali que mora o negócio. Porque o ego destrói você. Você parece ser o mais rico que está lá na frente, você nem dá para saber. Então vamos lá. Só aí matou uma. E a sensação de ser especial, então, pega um monte de gente que, necessitado de uma sensação de salvação, entra na igreja e passa a perna em todo mundo se sentindo especial, inclusive na espiritualidade está lotado. Faz a pessoa cair, a pessoa aceita, é um pacto, você cedeu a uma vontade, a uma sensação, a uma coisa que estava em você. Você passou, eu falei, dou R$100 aqui para você agora dar 3 pulos. Opa, 3 pulos não dá para ninguém, mas você vai pular em cima do lençol daquela pessoa que está branca ali, é 100 conto aqui, para você agora dar 3 pulos ali, sujar o lençol da pessoa ali. Quantos conseguem? Assim é pouco, 1.000. Eu dou aqui agora para você. R$100 para você agora falar você vê, eu criaria uma confusão aqui, só de falar isso aí. Você brigar com alguém no chat, não faz isso. Criaria uma confusão aqui. O cara vai, velho. Calma. Pega meu Pix aí, é agora. Com quem aí? Escolhe um. Aí o cara bota Morad. Depois a gente divide, tá? É só brincadeira. Te mando um WhatsApp, tá? E aí vai. Cara, usar chantagem e medo. Se você não aceita a tentação, você vai ser chantageado. Isso acontece na política. Como é que falou no filme de... Qual é o nome dele? Pablo. Na série de Pablo. Como que ele falava na ponte para o policial? Plata ou plumo, né? Dinheiro ou bala. E é exatamente isso que acontece. Vai morrer.
Ou você fica rico, fica de boa, ou abre a boca e morre. Ou você ganha um dinheirinho, né? Então é um negócio meio difícil, assim, de você falar, não, eu fico ganhando dinheirinho e tal. Hein? Só que você vai entrando no sistema, cada vez você vai entrando plumbo, você vai entrando no sistema. Então, assim, a casa está comprometida. Ele tem provas contra você, tem segredos, tem medo, e o medo é a coleira perfeita na poder. No poder, a primeira coisa que acontece com você no poder chama-se dossiê. Os caras montam contra você. E não é brincadeira, não. Viu? Eles vão pegar coisas que você não imagina. E existe é uma coisa tão malvada, tão pesada, que outro dia eu estava lendo uma coisa que eu não acreditei. De empresas que existem, contratadas, elas não são por aí assim tão facilmente encontradas, mas você pode procurar que você acha o que eu vou lhe falar. Você quer se separar ou você quer fazer uma pessoa ficar numa situação ruim? Você contrata essa empresa, diz a rotina da pessoa que você quer que ela faça, vai, eles contratam um modelo ou uma modelo, tal. Ela vai até você, lhe conquista, falando todas as coisas que você, em tese, gostaria de ouvir. Você cai na coisa, os caras tiram foto, tal, você está preso. Entendeu? Ou você perde tudo, porque a pessoa entra na justiça dizendo que você lhe traiu. Isso aí está acontecendo, assim, essa podridão aqui que a gente está falando. Tá? Controlar. Aí aqui é a chantagem. Olha que interessante. Dentro dessa chantagem, se você não aceita mais nada, tem uma tendência a você implodir. Você tem que tomar bastante cuidado. Por isso que é difícil ficar em boa sequência, porque o ambiente é assim. Os seres que estão aqui são assim. Tá? Ainda são assim. Então, ficar em boa frequência, de forma calma, meio que mantido no local, sem se perder e sem se desmotivar, porque é uma coisa que o espiritualista verdadeiro, o cara verdadeiramente espiritual, bondoso, é o que ele vai fazer. A maioria. Ele vai fugir disso. Ele não quer ver, ele se esconde, ele vai pegar uma casa no meio da floresta, vai se esconder e nunca mais vai falar. É que nem um cara que entra no concurso doido para fazer o bem, chega lá é freado, ele passa o resto da vida meio deprê, meio do banzo, porque não consegue. Tá. Então, controlar os líderes, aí sim começa o bicho a pegar. Alvo principal são líderes políticos, juízes, empresários, celebridades, religiosos, porque controlam as massas. Você controla a população. E não só, esses caras, os caras poderosos, a gente vai falar daqui a pouco, eles vão controlar a mídia. Porque nós achamos que somos informados. Não, nós somos moldados. Nós não somos informados. Se você abre o site de notícias todos os dias, qualquer um deles, dificilmente você está informado. Onde que a gente busca informação? Livro, distantes, que até isso é difícil de encontrar. Os caras tiram. É um negócio complicado, velho. Você não consegue pensar, você não aprende a pensar. Tem poucos vídeos no YouTube que você encontra com documentários interessantíssimos, que você nunca vai imaginar que existem. Normalmente quem faz bastante isso é europeu. Você vai pegar um vídeo, às vezes, de um cara no meio da Suécia, do cara ou um português que fez. Tanto que tem um documentário sobre o Congo, feito por um português. Meio que, né, que ele vai lá, visita o Congo e fala do que está acontecendo. Ninguém mais fez. Por que ninguém foi? Estranho, né? Deve ter porque um dos lugares onde se tem guerrilha, tem muito dinheiro, aliás, tem tirada de diamante, ouro, e tem alguém no meio daquilo ali fazendo com que ele se mantenha dessa forma aí. Então, quem que vai botar o bico na massa troço desse aí? Então vai entrar na teoria da conspiração. Vou continuar. E aí mantém o ciclo, você fica preso. Você não sai mais. Aí é que é o problema. Aí nisso vai pesar o ambiente em níveis que não dá para dizer o qual. O mundo, meu pai, explodiu esses dias. Já vinha acontecendo, né? Desde o finalzinho de 2025, estourou uma bomba, que é um dos pontos que nós vamos tocar aqui hoje. Não é só, tá? Mas está acontecendo em 1970 e tantos, tá? Lá distante. Gente envolvida. Tá. O governo americano liberou 3,5 milhões de páginas, sendo que outra metade ainda está guardada. Tá? Ninguém sabe por quê. Ele liberou uma parte. Inclusive tem um site, você pode acessar, do arquivos do Epstein. Eu nunca sei se é Epstein ou Epstein. Já vi duas pessoas falando mesmo, não vou falar qualquer coisa. Eu fui ver várias pessoas que não falavam de um jeito, então se eu entortar aqui do meu jeito, não liguem. Mas eu fui ler bastante sobre isso com a ajuda da Carita, inclusive. 3,5, eles simulam um Gmail. Você entra num site, é um Gmail. É muito interessante. Arquivos Epstein. Aí você vê um Gmail que ele usava. Então você vê ali, cara, você tem ideia, é um absurdo. As coisas que você consegue, se souber, bota para traduzir em português ali e começa a ler. Dá até um negócio meio estranho assim. Então assim,
Para você entender, o negócio é tão pesado que a gente não sabe. Olha, eu vou dar uma rápida entrada aqui. 3,5 milhões de páginas e vão ser liberadas mais. Há 4 dias teve um depoimento, vou falar já, vai ter alguns outros que vão acontecer, tá? Mas o depoimento, ó, teve um príncipe britânico preso, o ex-primeiro-ministro da Noruega indiciado, o bilionário dono da Victoria's Secret, foi esse cara que eu estou falando, depois, há 4 dias atrás, Bill Clinton e Hillary Clinton irão depor semana que vem nos Estados Unidos. Tudo isso, Trump... também o negócio tá ruim. Aí quando começou a pegar esse negócio, do nada, olha a teoria da conspiração entrando aqui, o Trump, o Obama falou, mas o Obama aparentemente aparentemente não viu o nome dele citado nisso, mas não quer dizer que se está citado, pelo amor de Deus, tá? Mas várias pessoas, as pessoas estão vindo a público se defender desse troço, para você ter ideia. O Trump falou que e liberou arquivos sobre vida extraterrestre. Quando que isso aconteceu, meu Deus do céu, de um presidente, seja o Obama, numa televisão, falar que os ETs existem, isso pipocou, e o Trump falar e liberou os arquivos lá da época. E é uma coisa que você para para pensar, se não é uma cortina de fumaça, né? Porque tá todo mundo meio assim, meu Deus, mas você vai lá ler, por enquanto você liberou só uma coisa para deixar a gente meio abestalhado falando sobre isso aí, e te buscar. Eu não vi nada assim demais por enquanto, não. Tá? Vê algumas aparições e mandando uns caças indo lá. Aí assim, você está prestando atenção nas coisas? Primeira coisa que eu te falo, qualquer coisa que você ver, assistir, polêmica, primeira coisa que você pergunta, por que que isso está aparecendo agora? Eu só estou sabendo disso agora, e por quê? E qual o objetivo disto? Por que que isso está? Eu sempre faço isso. Chegou notícia bombástica, eu sempre pergunto, beleza, isso estava acontecendo nos bastidores há um tempo, né? Agora explodiu, então não vão conseguir segurar. Às vezes não consegue, porque de alguma forma ninguém é perfeito, e o próprio sistema talvez é feito para talvez alguma coisa positiva, entre aspas, não permita que a maldade seja tão forte para que a gente aprenda ou melhore ou se defenda dessas coisas. Isso apareça para todas as pessoas começarem a ver o que está acontecendo, tá? Aí vamos continuar aqui. Então a gente vai trabalhar hoje aqui com piso, documento oficial comprovado, como esse documento foi liberado pelo FBI. Isso aqui é certo, isso aqui não é teoria da conspiração. O caso Epstein é verdadeiro, tá? Com vários casos estranhos no meio, que aí sim tem uma teoria da conspiração no meio disso. Indício, que é isso que nós estamos desenvolvendo, tem um indício, uma fala que foi dito que ela é verificada. Olha, isso aqui, por exemplo, o Bill Clinton é citado em um voo em mais de 20 vezes num voo que ele fez, num voo que eu vou falar já já. Boato é algo que nós estamos falando, sem evidência até agora, tem vários boatos sobre isso, estranhos, e a gente vai fazer dentro de cada coisa uma reflexão sobre a visão espiritual que a gente vai desenhar para não ficar tão pesado e verificar que essas coisas elas existem no astral e é pior, os seres do astral são muito piores do que estão aqui, tá? Muito. Não, esses seres não têm nenhuma empatia, o nosso é pior. Então, assim, nós, ponto interessante, temos horror à mente vazia. Quando acontece algo desse, a informação é incompleta, a gente não tem direito, a primeira coisa que a gente faz, até por sermos pequenos, por não termos muita imagem, é tentar, ao máximo possível, o que é isso? Opa, sabia? Tal. Então, a teoria da conspiração é uma coisa que acontece porque parece que está todo mundo surfando em cima da gente. Nós somos só seres simples, velho. Eu e você saímos para trabalhar, ganhamos um dinheiro que não dá para fazer muita coisa, voltamos para nossa casinha e não dá para parar. Se parar, morre. Se parar, vai bem, vira mendigo. Essa é a realidade. Se parar, entendeu? Nós somos meio que escravizados mesmo, dentro de um sistema. Você tem que movimentar, e a gente acostumou, não, tem que trabalhar, tem que ir, tá, é um costume, não estou dizendo, não estou reclamando, isso é um fato, né? E rico é rico não trabalha, vive ali, né? Nós, é outra história isso, tá? Ou se trabalha, é mais para movimentar mesmo, porque tá ali, tá tudo garantido já. Então vamos lá. Eu vou trazer algumas coisas interessantes além disso. Eu vou voltar nesse assunto, tá? Não para esse assunto, na verdade só vai aumentar esse assunto aqui. Ele vai percorrer todo o assunto.
Só para você perceber como existe coisas que eram teoria da conspiração e tornaram-se reais. Tinha uma teoria da conspiração que a CIA conduzia programas secretos de controle mental desde na época da Guerra Fria, de 1953 a 1964 e outros, tal, e que tinha controles por médium, tinha controles de tentar conduzir pessoas, de tentar fazê-las sentir algumas coisas, controlar, tá? Que pessoas foram drogadas sem consentimentos para poderem aumentar a sua própria mediunidade ou por algum outro motivo para falar coisas que sabiam, então eles dopavam as pessoas. E isso foi confirmado, tá? Mais de 80 instituições participaram, os cidadãos foram drogados sem consentimento. Isso aqui foi comprovado, tem documentos sobre isso, tá? Então, teoria de conspiração tornou-se real. Não é mais teoria da conspiração, é fato. Em 1973, também o diretor da CIA mandou destruir todos os arquivos para tentar esconder. Mas em 77, documentos escaparam financeiros e o Congresso não teve o que fazer, foi lá só porque escapou e confirmou tudo. Então, de fato, foi confirmado que algumas coisas e tantas outras a gente não consegue, como a Área 51, que tem lá dentro, o caso Roswell, fica só na aquela conversa que a gente fala, diz que fala, como algumas coisas provam, e está mostrando que agora vem os caras e falam, por que a gente tem que tomar cuidado? Olha outra teoria aqui. Tem um caso chamado da Pizzagate, não sei se vocês ouviram falar. Era o seguinte, a teoria é que uma pizzaria em Washington era uma fachada para tráfico de crianças ligadas a políticos. Tá? Um cara maluco ouviu isso. Sabe lá, um tempo, tá ouvindo. Ele pegou um rifle, entrou armado, foi até o fundo e não viu mais, não tinha nada, segundo fala. A gente não sabe se tiraram antes, a gente não sabe se... O fato é que o cara, claro, foi preso, mas ele não viu nada. Ele entrou lá para matar, se tivesse, para encontrar as crianças, para libertar as crianças. Cara, nessa maluquice da gente, algumas pessoas elas não aguentam, né? E acabam passando do limiar da naturalidade, entre aspas, o ser humano, enfim. O efeito desse caso leva a outros pensamentos, que a gente tem que perceber que as coisas podem ser reais, elas podem ser escondidas, e a gente não sabe até o que está. Mas o importante é o seguinte, algumas já viraram fato, como o caso do Epstein, né? Não é a teoria dali, isso aconteceu. Tá? Dentro do Epstein, ele foi, olha que coisa, ele era um professor de matemática que entrou no mercado financeiro. E trabalhando assim, ficou bilionário. Esse Andrew Lesandro, que é uma coisa assim, é que era da Victoria Regia, Victoria's Secret, Victoria Regia, é o nome da banda do Tim Maia. A Victoria's Secret é coisa do meu neurodivergência, faz isso, eu troco os nomes, tá? Normal. Da Victoria's Secret, esse cara era um bilionário que deu para ele uma procuração. Quando ele entrou, começou a trabalhar, foi crescendo, e por 20 anos ele teve uma procuração para fazer o que ele quisesse. Então foi aí que ele enriqueceu. Quer dizer, dizem que nada, estão dizendo, aí a teoria da conspiração por enquanto, mas o FBI já confirma algumas coisas. Que a ilha não era dele. Olha o bode expiatório aí. Teoria da conspiração. O Epstein está morto. A culpa é dele, entendeu? Aliás, calma. É uma ilha privada de 72 acres que fica no Caribe. Tá? Fica ali próximo ao local. Nessa ilha, ele traficava e seduzia através de controle, teve inclusive sequestros e algumas outras coisas. Meninas de 14, 15, 16 anos e tarará. Mais de 1.000 vítimas foram confirmadas. Isso aqui não é teoria, isso aqui é fato. Tá? Olha o umbral que a gente está. Mas 120 milhões de dólares já foi dado de ajuda a essas pessoas pela justiça. Tá? Isso também é fato. E vão continuar, estão aparecendo tantas, que o negócio tá, eles tiraram algumas coisas, conseguiram levantar dinheiro dessas pessoas para poderem fazer. Não vai, é só uma questão financeira, mas jamais vai recuperar a situação psicológica dessas crianças. Então ele pegava meninas vulneráveis, sem dinheiro, oferecia a tentação de 200 a 300 dólares por, entre aspas, massagem. Então, usava o medo e a vergonha para manter o silêncio e ameaças, e não só. Várias sumiram, que ninguém sabe onde está. Então, a gente está falando de uma questão
absurda. Ah, que horrível. Eu não... Horrível. O problema é que a gente vai ler, velho. A gente vai ler e o negócio vai ficando pior. Quando o número é grande demais, o cérebro entra em torpor da compaixão. Uma menina sofrendo, te fala, 1000 meninas vira estatística. Aí, às vezes, parece que... Mas o negócio veio, velho. E aí é que tá. A única fonte documentada é do Leslie Wexner. É esse bilionário da Victoria's Secret, que é o único cara que poderia ter dado dinheiro para esse cara. Porque ele era professor de matemática, velho. Ia ganhar ali seus 5, 8, 10 mil dólares por mês. Não tinha condições de fazer nada além disso. Tá? Ele deu poder de assinar cheque, poder de comprar propriedades, poder de contratar gente, poder de fazer negócio. Esse cara, ele tinha uma mansão em Manhattan, de acho que um dos lugares mais caros de Nova York, na ilha de Manhattan, acho que de 3 andares, uma coisa assim, uns aqueles prédios antigos, assim, bonito e tal. E além da ilha e outras coisas, que era tudo fachada, tá? Tanto que você pode... Eu assisti, tá? Em inglês, uma parte do documentário do Wexner, o nome dele. Eu vou chamar ele mais fácil de Leslie, que é o cara que vendeu. Ele vendeu, tá? A Victoria's Secret não é mais dele, ela foi vendida, tá? Ele disse que foi enganado por um golpista de classe mundial. Aí, inclusive, lá eles perguntam para ele se ele era amigo. Ele falando de forma nenhuma. Aí eles falam assim, você deixa então uma pessoa que você não confia... A Cacau com o meu cocô está encostando aqui em mim. Pelo menos o meu problema da vida, só esse. Mas tudo bem. Uma pessoa que você não confia, que você não disse amiga, que diz que tal, ficar 20 anos com a procuração de um cheque em branco numa empresa tão rica como era, né? E esse cara tá super mal falado lá nos Estados Unidos, a galera tá desconfiada dele mesmo, tá? Eu não sei se esse cara escapa não, viu? Mas, pelo menos pelo que eu vi do depoimento, foi um negócio realmente... Esse cara que... Enfim. Coisas que eu fui vendo e que eu me assustei no meio desse negócio. O Epstein foi encontrado morto na sua cela. Olha o que aconteceu, que deu errado. Ele estava numa determinada cela por um mês. Eu quero que vocês pensem comigo se isso não dá a teoria da conspiração. Eu só vou falar os fatos. Vocês pensem o que vocês quiserem. Ele estava há um mês e uns dias preso numa determinada cela de alta segurança. Foi levado para uma outra. Quando ele chegou nessa outra, colega de cela foi removido e não substituído. Disseram que era para a segurança dele. 2 guardas dormiram e falsificaram registros. Isso é fato. Câmeras do andar falharam. Excesso de roupa de cama que não era comum, deveria ter sido removido, foi esquecido. Osso do pescoço quebrado, incomum em caso de suicídio por caso desse. Figura não identificada nas escalas de 22h39, saindo às 22h41. Teve uma janela que não conseguiram encontrar e não sabem por quê. E simplesmente o cara foi encontrado morto quando ele fez assim. É a teoria da conspiração perfeita. Se mataram ele... Nós estamos falando de uma pessoa, quem mais está por trás disso? Quem é o cara? Não para. Aí, ó. Fizeram uma pesquisa americana, apenas 29% dos americanos acreditam em suicídio, tá? Metade praticamente acredita em assassinato. Americano, tá? Olha lá. Umbral para cá, meu pai. Vê que coisa. Casos que estavam conectados a isto. Parece que tem a sensação que a gente tem é que tem uma máfia pesadíssima no meio disso, como é o Umbral, como é os Magos Trevosos e tal. Tem um cara chamado Robert Maxwell, esse sim. É o pai de uma pessoa que eu vou falar daqui a pouco, que é a Ghislaine, é um magnata pesado da mídia, que era suspeito também, tinha um negócio meio que pesado, como aconteceu com o caso britânico, de um agente da Mossad, que é lá de Israel. Olha que peso. Então, quer dizer, já tinha contato com... Isso que me deixa pensativo. Um cara grande, britânico, olha o tamanho do negócio. E um cara que negou ser, o próprio Mossad disse que ele não é de lá. Mas quem é que vai dizer que é depois de um troço desse? Não tenho certeza, né? Mas o britânico não pode fazer nada. Realmente era o cara de lá.
Ele cai no iate dele, Atlântico, e cai. Morreu. Caiu do iate. O cara tem um iate. Estava no meio do Atlântico. E caiu. Aí, tudo bem. O 2019, beleza, né? Foi um caso. Vamos continuar no nosso umbral gostoso aqui. Em 2022 aconteceu um cara recente. Um tal de Jean-Luc Brunel, agente de modelos francesas que forneciam meninas para o Epstein, tá? Aparentemente aconteceu alguma coisa interna que a gente não consegue definir qual é. Esses são os arquivos que estão presos pelo FBI, tá? Ele foi encontrado enforcado numa prisão em Paris, enquanto aguardava julgamento por estupro de menores, por suicídio e aparentemente ele ia abrir a boca. É isso que está lá. Por que está guardado? Porque tem um trabalho junto feito com a França e aparentemente a britânica e os Estados Unidos. O negócio fez uma tríade assim, tá? Mesmo jeito que o outro. Aí você começa a pensar. Agora não termina. A Virginia Giuffre, a principal acusadora recrutada por Maxwell, tá? Ela que é responsável por grande parte do morreu também por suicídio em abril. Então você vê que ele está até falando esse troço aqui, se alguém te sumir, se eu sumir, você já sabe que o negócio não tá bom, não. Tocar é perigoso. Na massa é para fazer morrer, porque eu não morro, né? Eu só saio do corpo de vez. Então, assim, a gente não sabe como o espiritual não é brincadeira, que a máfia existe. Mas é muito estranho, velho. Você percebe que parece que está tendo uma máquina de tirar do ar, que tem uma coisa mais forte do que a gente consegue imaginar. Aí você para pensar. Por isso que tem uma parte da letra da música que eu vou colocar no final aqui, que talvez o pior não seja aquilo que não te contam, mas aquilo que eles mostram, que deixam você saber. Ou quer dizer, não tem mais jeito. Aí a gente está sabendo e a gente fica... Ainda nem consegue olhar para a cara. Quase que eu não boto a cara desse cara aqui no vídeo, mas do Epstein. O que está por trás disso que a gente não consegue ver? Não sei dizer, velho. E é isso que me deixa preocupado. O que a gente não sabe. Mas aí você passa a tarará, espionagem. Aconteceu espionagem, você sabe, né? A fonte do FBI condenada, né, a algumas situações. Tem uma questão de espionagem mesmo, da britânica, e sabe lá mais o quê? Tem um negócio mais pesado do que o normal nisso aí. E é isto que eu acho que nunca vai vazar pra gente. Os caras vão passar isso por debaixo do pano, a gente não vai saber nunca isso. Então, eu só estou falando porque, aparentemente, o que foi vendido por esse cara britânico que foi preso, ele vendeu, acho que por 70, 80 mil dólares para o Epstein, uma informação que a gente não sabe se ele foi forçado a vender, porque tinha alguns... que existe uma teoria que alguém está levando esses caras para essa ilha para fazer o que eles fizeram lá com as meninas, filmam e dossiê. Aí você fica na mão dos caras, entendeu? E esse cara, ele, para não parecer que ele deu de graça e tinha alguma coisa no meio, tem um dinheiro no meio. O que é 80 mil dólares para esses caras? Nada. Então, uma teoria da conspiração é que tem uma troca de interesses maiores no meio do negócio desse aí. Eles ficam prendendo você e os caras mais poderosos no meio disso. Tem gente que tinha a ilha, a câmera, e tinha até umas coisas interessantes, que era um avião chamado... Olha o nome do avião, que eles chamavam Lolita Express. Meu Deus, que buraco é esse aqui? O FBI encontrou câmeras escondidas e centenas de fotos na mansão e na ilha. Câmeras. Então, assim, era para filmar só as meninas, eles vendiam esses vídeos, ou era para fazer... dossiê contra as pessoas que iam lá. Quantos estão nas mãos desses caras, a gente nunca vai saber. Aí você pega alguns caras que voaram nesses aviões. Você pega, por exemplo, presidentes que falaram que ele era um cara massa. E outra coisa, direita e esquerda, vou falar já já. Bill Clinton, democrata, entre aspas, mais ou menos de esquerda. O Trump, republicano, mais ou menos de direita. Ele doou, confirmado, tá? Dinheiro para os dois partidos nas campanhas, interesses, claro,
de alguma coisa, de empresas, tal. Quem está no governo, manda dinheiro, isso aí não quer dizer nada. Mas pelo menos serve para a gente entender que esses caras não têm lado. Na verdade, só a gente abestalhado aqui embaixo é que tem lado. A gente que tem torcida de futebol, entendeu? Eles não, velho. Só quem é bondoso de coração tem torcida de futebol. Você defende o ideal. Você acredita na esquerda, você acredita porque você tem um bom coração, entendeu? Você acredita no melhor do país. Você acha que aquelas ideias realmente são melhores. Esses caras, não existe isso, velho. É tudo um sistema pesado feito só para manter você nisto. Se manter você aí, ótimo. Quanto mais você brigar com o amiguinho, menos você vai conseguir ver as coisas. Você vai criar a teoria da conspiração, fica com raivinha e tal. Na verdade, você tinha que ser uma coisa só, todo mundo se unir para quebrar o pau e mudar esse negócio. Não no sentido de machucar ninguém, mas intelectualmente, né? Então, até pensar a gente não consegue. Isso é feito para a gente ficar burro. Né? Os dois, esses processos. E outra coisa, a criação do inimigo e a teoria da conspiração é um dos princípios da lavagem cerebral. Mas voltando. Não para só aí, tá? Os ETs, né? Que é uma coisa que ficou gostoso por aí. Que eu achei que foi, apesar de saber que provavelmente é uma cortina de fumaça, me chamou a atenção, eu fui assistir, né, o que o Obama tinha falado lá naquele podcast que ele foi. E aparentemente ele falou uma coisa boba, depois a assessoria de imprensa dele disse que ele, na verdade, falou sem pensar, sem medir, achando que ia ser só... que não sabia que ia repercutir tanto no mundo inteiro. Aí o Trump foi lá em seguida, disse que ele tinha quebrado, né, ele não podia ter falado aquilo, que era super confidencial. Aí, de repente, o Trump vai e libera todos os arquivos, aí você não entende qual é a coisa que está ali. Né? Apesar de não ter muita coisa exatamente forte ali no negócio. Fakes que a gente tem que tomar cuidado. Várias imagens do Epstein começaram a aparecer como se ele estivesse vivo. Aí fica difícil, porque vê. Um cara, disseram que era inteligência artificial, que era IA. Aí um cara pegou a foto que disseram que era IA, jogou em algumas IAs e todas as IAs falaram que não era IA. Aí ele botou isso, aí você não sabe se o cara forjou isso, aí cria uma dificuldade de você saber o que é real. Hoje em dia é tão difícil, você não sabe mais o que é. Se antes era difícil provar que é verdade, agora ficou fácil fabricar o que parece ser verdade. Então não dá para a gente saber o que realmente está acontecendo. Aí apareceu Michael Jackson também, provavelmente vivo, e se não vivo, defendendo as crianças. Então, há muito de post na internet falando pedindo desculpa para o Michael Jackson, que foi tão tará, olha, coitado, aparentemente, ninguém sabe mais o que é verdade aí. Difícil, né? Está no meio de um lugar que eu não sei que lado que eu penso. Não sei nem, eu fico até com medo de olhar coisas e ser induzido a pensar. Então, onde é que eu vou buscar informação? Onde é que eu vou ler? Porque eu tento pegar muita coisa para poder ver o que. Então, é até difícil conseguir. Pois é, eu não acredito. Eu não acredito, velho. Apesar de que a pessoa poder ter algum trauma, eu sou meio desconfiado com o ser humano, tá? O cara faz um parque gigante chamado Neverland. Inclusive tem histórias dentro da própria história do Peter Pan, tem a Terra do Nunca, né? A do Peter Pan tem algumas teorias estranhíssimas, inclusive, mas são todas coisas em cima de coisas que não dá para saber. Eu queria puxar para um lado antes da gente ir para um outro, tá? A gente está aqui assustado, eu já falei desses dados e eu vou colocar aqui para você, tá? No Brasil tem uma coisa chamada Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Isso existe. Você sabe quantas pessoas morrem assassinadas por dia no Brasil? Cerca de 110, 120. Considerado um dos países, o maior índice, talvez o mais, de assassinatos mundial. Sendo que uns 20 e pouco acontecem em Recife, uns 20 e pouco acontecem em Salvador, não sei quantos acontecem aqui em São Paulo, tal, e vai. Só que vê que coisa, isso é confirmado, 232 pessoas somem no Brasil, por dia. Quase 10 por hora. 2025, dados do Cinesp de 2025 tem um recorde histórico. 84.760 pessoas sumiram. Tem casos tão absurdos que o cara entra no metrô, é filmado a câmera. E não sabem.
um influenciador, tá? Um influencer. Imprensa não fala nisso, isso me assusta. Isso é dado, vai lá no site para você ver, isso aqui é dado, isso aqui não é mentira, tá? Ele entra no metrô e não sai mais. Isso sumiu. Pasmem, 84,7 quase 24 mil menores de 18 anos, 28%. 62% das crianças são meninas que somem. Você não sabe se é para tráfico de órgãos, se sumiu por algum outro motivo, se foi para algum outro lugar, se fugiu, se foi sequestro. Fica por isso mesmo. Isso aqui, estranhamente, não entra em nenhum tipo de categorização mundial. Não entra. Você parar para pensar? Se uma pessoa não tiver... Olha, você parar para pensar... Ele não morre, né? Porque seja o que aconteceu, vão só para o astral. Mas vê que o que é pior, os caras não tá cheio de obsessor lá. Se alguma coisa, seja quem for que fez. Se alguma coisa aconteceu, por que isso não é... Cara, por que isso não tá na imprensa todo dia? Isso aqui, velho. Claro, existe um trabalho da Smart Sampa tentando encontrar as pessoas desaparecidas. Tem muito idoso com Alzheimer, com demência, que some. Isso acontece mesmo. Existem alguns trabalhos da Smart Sampa e alguns outros que tentam encontrar desaparecidos. São muitos, cara. É uma porcentagem pequena, 8% são idosos. Então os outros, ninguém sabe. Tá? E isso aqui é uma coisa, um silêncio. Um país inteiro em silêncio. Ninguém fala. Por que ninguém fala? Vai morrer? O cara não morre. Então é uma coisa que, assim, você para para pensar. Então, assim, a gente está assustado com coisas acontecendo ao redor e a gente tem que observar coisas que acontecem aqui dentro também. Outra coisa interessante que eu estava lendo aqui, e que começando esse negócio de cortina de fumaça, para mim o Epstein é cortina de fumaça, tá? Mataram ele, mataram o secretário dele, mataram magnatos, e vão matar qualquer outro aí. Tem alguém aí, tem alguma coisa, alguns, né? Que é um negócio que esses caras não aparecem. Esse cara não é o Elon Musk. O Elon Musk é bestalhado que bota a cara na frente, velho. O Elon Musk tem um ego desse tamanho. Porque o cara mesmo inteligente, ele não bota a cara nem a pau. É que nem você não vai ver aqui. Você vê o obsessor pé de cama, o espírito, mesmo o cara lá acima, o controlador, o dragão, ou o que for. Você não vai ver. Não vai ver. Aqui no Brasil tem algumas cortinas de fumaças acontecendo para mim também. Vai acontecer, vocês estão vendo, não? Ah, tem um monte. É que a gente está sabendo. Quando você fica sabendo assim, eu fico assim, ih, rapaz, só vazou isso, vai saber mais o que é, né? Eu vou tentar ver, não dá para saber. O Brasil está acontecendo uma coisa muito estranha. Olha que interessante. Eu não sou de esquerda nem de direita, mas cada vez mais eu sou menos político, aliás. Eu acho que as coisas acontecem pela política, mas que o ser humano do jeito que está, velho, porque nem aqui. Nós temos a regra da... É que tem lei, a regra da espiritualidade, você tem que ser bondoso, gente boa, caridoso, tem o Chico Xavier como exemplo. As questões estão vendendo congresso aí, eu já estava vendo, o ingresso mais barato, o primeiro lote é R$1.000, o terceiro é 5 mil, quase 6, 5.700 e lá vai. Então, eu já desencanei. Já não acho, sério, eu estou atrás. Me apresente, por favor, de uma pessoa espiritualizada que se envolva com a espiritualidade para ajudar. Porque só estou vendo gente ganhar dinheiro com esse troço aí. Mas vamos voltar. Aqui nós temos um momento vazado, uma questão voltada a esse Banco Master. E está aí. Um tal de Daniel Borcari, que comprava precatórios. Você não sabe o que é? É o seguinte, é uma dívida que o governo tem com você, entendeu? O governo tem que lhe pagar uma determinada dívida se você ganhou uma ação judicial contra o governo. Por salário atrasado, por aposentadoria errada, olha que coisa. O que ele fazia? Ele comprava esse precatório de gente que não podia esperar, mais barato. Por exemplo, você ia receber 100 mil. Aí o cara lhe oferece 30 agora. Ah, eu pego. Aí ele conseguia, na máfia, pegar o valor total. O governo pagava para ele. Como? Você está sabendo disso? Pois é preciso que você saiba. Era isso que estava acontecendo, tá? Para você ter ideia... E outra coisa, ele pagava esse processo depois, ele prestava dinheiro do CDB, era um negócio, não foi, isso é uma parte, tá? Se eu não me engano, do nada saiu uma emenda
não sei o ano que foi, não tem a ver com governo de direita e de esquerda isso aqui, não. Isso estava acontecendo em todos, tá? Não adianta, não. Mas foi exatamente 95 bilhões em 2023. Foi pagos em precatórios atrasados de uma vez. Sabe quem, por acaso, meses depois, comprou quase a parte inteira? O maior beneficiário foi exatamente esse cara. O maior beneficiário foi esse cara. Ele pegou numa brincadeira dessa aí, coisa de quase 50 bilhões, um absurdo, assim, de precatório, que os full, que os idosos jamais iriam receber, que as pessoas que trabalhavam, que estavam aposentados, tinha uma coisa lá, e receber, sabe, Deus dará lá na frente, cara. Ele foi, pegou full, com juros e correção, porque ele pagou pouquinho. Então, você está falando de uma coisa extremamente que... É imoral? O problema não é esse. Comprar o valor até tudo bem, é imoral, mas não é ilegal. Mas você conseguir uma forma de receber 100% mais rápido, isso é crime. Eles sabiam disso. Tá? E aí não parou. O negócio foi, tá, e essa investigação tá aí, eu não vou ficar citando nomes para não dar nenhum problema, tá? Mas tá aí, tem, o STF está envolvido, algumas pessoas dele lá e outras pessoas estão aí no meio, que tem que ver, é uma teia. Então tem ministros, tem gente no meio aí pesada, e eu acho que isso vai dar cortina de fumaça. Vai cair um, vai pagar o pato por todos, tipo apps, tem um ou dois, assim, uns pequenininhos também que vão junto, e já foi. Assim como é tudo na vida do umbral aqui, né? Então a gente tem que ficar ligado, porque a gente estuda, reclama, olha para fora, a gente está olhando para o que os caras querem que a gente olhe. Eu não sei mais se... Entendeu? Eu não sei, e tem que tomar cuidado com as direções. Se você é de esquerda ou de direita, tá vendo? Não caia na besteira de achar isso, não. Não existe, cara. Quando você entra nesse lugar, você já está sob controle, provavelmente. É muito difícil, é muita máfia. Se você não segue exatamente o que tem que ser feito, você é tirado de cena se não morrer. Então, é pesado. Não tem como você se defender, porque é que nem Jesus, que ficou no meio, entre aspas, de Barrabás. O Estado inteiro contra ele. Então, as pessoas jogaram pedra no cara. Eu não defendo ninguém. Para mim, é tudo bandido, nesse caso, tá? Ninguém. Não tem um lado. Não mesmo, tá? Eu acho que a maior lavagem cerebral de todas é dividir a gente entre esquerda e direita. Acho que isso aí é para fazer a gente ficar com raiva do outro. Aí você chama o coleguinha que está aqui, que é seu amigo, que teria que ser seu parceiro, que quer o bem da humanidade verdadeira. Porque nós sofremos, velho. A gente quer realmente, vai briga, a gente vai brigar. A gente é o tio do WhatsApp. Eu não faço, mas meu pai faz. A gente manda mensagem, a gente faz discurso, a gente conta a pessoa na fila do banco e fala, o Brasil tá uma merda, velho. E não sei o quê, porque o governo Lula, porque o Bolsonaro, porque não sei, tem que votar e não sei o que, acho que eu vou votar no Ciro. A gente é verdadeiro, velho. A gente devia ter votado no Enéas. Nós somos sinceros, nós somos coração, nós realmente queremos o bem, mesmo que seja distorcido por lá. Pode ser até que você chegue lá, seu braço, você se corrompa, isso é uma outra história. Mas você quer o bem, cara. Esses caras não estão nem aí para você, velho. É só discurso e manter-se no poder para sempre. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Isso é importante pensar, porque você tá. O problema da lavagem cerebral é que não adianta o que eu estou falando. O problema da lavagem cerebral é que, após muito tempo lendo, ouvindo uma coisa, você fala sobre a pessoa ela chama você de desinformado ainda. Ou chama você de outro lado. Não, você está trabalhando para tal lado. Porque é tão forte que é como você tentar conversar com um cara que acha que tudo é o diabo. Isso não está na Bíblia. Eu conversando de projeção astral, você não consegue, velho. Então, assim, a forma correta seria a gente sempre pensar, desconfiar de tudo, porque a máfia espiritual está em cima de tudo, controlando a desgrama toda, e eu começo e termino falando sobre isso. Termino porque eu vou abrir para pergunta já já, tá? Que nós estamos sobre uma conspiração muito maior do que só essa que você está vendo. Que isso tudo, nós não estamos a Deus dará, tá? As coisas não desandam de vez por dois motivos. Existe a ação da espiritualidade inteligente, sutil, extremamente bem feita. E existe o desencarne, que esses cabas saem tudo daqui. Vão continuar enchendo o saco do lado de lá. Mas eles não têm poder. A troca do poder e um terceiro. A maldade não é muito unida. Entendeu? A maldade é desunida. É assim, enquanto nós tivermos acordo, tudo bem. Para um dar um tiro e tomar o morro do outro, daqui para ali. Se o traficante morre, o outro pega o poder e se lasque para lá. Então a mesma coisa é o poder espiritual lá. Não tem amizade.
Então, essa é a parte boa de quem está com um pensamento coeso. Por isso que nós não podemos nos deixar o ódio entrar no coração. Qual é o caminho? Eu não sei. Mas pelo menos nós temos que pensar o seguinte: tá ruim. Nossos avós brigavam por política, nossos pais brigavam por política. Nós estamos fazendo a mesma coisa, nós vamos fazer a mesma merda que eles estão fazendo. Tem que continuar fazendo as coisas por política, mas dessa vez juntos. Juntos. A gente é forte, o poder emana do povo, mas nós estamos divididos, então tem o que fazer. Aí os caras vão dominar, controlar, pô, vai entrar sempre lá o que eles querem que entre, porque a lavagem cerebral funciona para consumo, para tudo, para você nem consegue saber se você pensa, isso me dá uma agonia isso, velho. Eu fico agoniado às vezes, porque eu me sinto... Aí você fala, não, você tá agoniado, ó. O cara de direita fala, porque você não está lendo Olavo de Carvalho. Aí o de esquerda fala, não, você tem que ter um pouquinho mais de tal coisa. Eu não vou falar nomes porque pesados da esquerda. Tem que... Chega uma hora, eu falei de lados, que você fala assim, você é burro porque você não faz o que eu sei que é o certo. Será que somos realmente assim? Onde é que é o lugar para você realmente pensar ou conseguir ver o que só querem que a gente veja? Não sei, velho. Por isso que eu olho as coisas... Cara, quando você sai do corpo, eu até tenho medo, velho. Eu tenho medo do meu comportamento, porque às vezes você fica nervoso, você não sabe se é você, se tem alguma coisa. Aí você tem vontade sexual, você não sabe se é você, controle espiritual. Aí você fica... Cara, eu fico assim... Aí o cara te chama... Eu tô recebendo um monte de convite, velho. Um monte. Eu tô negando todos. Negando educadamente. Vou falar aqui as claras. As claras escondidas, porque eu não posso falar nomes. Convites de pessoas que estão vendendo cursos a mais de 5 mil reais, estão fazendo congressos a não sei quanto, que tem pessoas que vendem curso a 15 mil reais. Assim, as claras. Amigos meus que estão participando de eventos os quais a entrada é caríssima. Não vou, velho. Não vou participar. A espiritualidade que custa R$1.000, o pobre não entra, não vou estar lá. Não me chame mais, tá ouvindo? Não me chame que eu não vou. Eu não vou falar seu nome, não posso. Está me ouvindo aqui? Eu não vou. Porque eu não vou participar de um troço onde não é para o cara que... Quer ver só? Aqui. Nós temos agora aqui 1.361 pessoas. Tá? O caba daqui não consegue pagar, velho. Ele não vai nunca no seu congresso. Tem um congresso onde a entrada mais barata é... Se eu morrer, galera, já sabe por que foi. É R$1.000. Você pode pagar? Pronto, vou ser sincero. Alguns podem, né? Não sei o que. Não pode. E o pior é que essas pessoas, o nome de Chico Xavier é uma vergonha. Uma vergonha. É uma vergonha. Lave a sua boca espiritual para falar o nome de Chico de novo. Chico morreu pobre, escreveu quase 500 livros. Deixou um legado de nível que a gente não consegue entender ainda. Nunca mais fale de Chico, para dar gabarito aquilo que você faz. De 0 a Chico, meu pai, a gente está em 1,5. Fora esse aí, que sem contar, vocês estão cobrando aí. Tá? Então, assim, não dá. Aí, 8% pode ir. E isso é mais barato, porque o mais caro é quase 6 mil. Tá? Nem te digo, vai lá o que tem de idade de direito. Mas você pode falar com as estrelas. Seriamente, velho, isso aí está muito longe de espiritualidade. É só beleza, conversa fiada e canalização. O resto é balela, conversa. Alguém que desgrama que ninguém fala isso. Me incomoda, velho. Me incomoda imensamente, velho. Um monte de bicho quieto. Dono de podcast não pode falar. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu não trago ninguém aqui, não tenho podcast, porque eu não tenho um rabo preso. Dono de podcast não pode falar. Por quê? Porque ele convida amiguinho. Oi, eu vou convidar. Por quê? Porque dá visualização e dinheirinho e corte para ele. Ele não pode falar isso. Dono de podcast. Não pode. Nenhum dono de podcast tem rabo preso. Não vou falar isso aqui porque o senhor falou. Horroroso. Horroroso. E vai piorar. Estão institucionalizando isso aí. Então, daqui a pouco vai ter curso sério. Aí tudo bem. Mas que seja um preço educado, véio, pelo amor de Deus. Véio. Enriquecimento. Transformaram, estão fazendo a espiritualidade do Brasil, que era tão bonitinha, em aquela espiritualidade capitalista americana. Não é mais espiritualidade, é capitalismo. Tem dinheiro, se espiritualiza, não tem, se lasque na pobreza, com pouco feijão e pouca espiritualidade. Me perdoe o desabafo, mas é revoltante. É revoltante. É.
Ah, é isso, tá? Isso pra mim, meu pai, é uma teoria. Pra você falar isso aqui pra mim, tá acontecendo. Vocês não vendo, não? Vocês não estão vendo, não? Pô, vai fazer outra coisa. Eu tô fazendo medicina, eu peço ajuda pra você. Eu tô me lascando todo aqui, pô. Mas eu tô estudando, velho. Vai estudar alguma coisa, fazer alguma outra profissão. Tem tanta coisa para fazer. Espiritualidade é para fazer o bem, é para abrir espaço. Claro, faça, mas se fizer, pelo menos não engana. Preço educado, pô, cobra 100, 150, seu pagode, sua entradinha. Abre espaço para quem não pode pagar, senão você está fazendo outra coisa. É outra coisa, isso não é espiritualidade, tá? Ah, Saulo, mas todo mundo tem direito a vender. Eu concordo. Mas não na espiritualidade. Na espiritualidade é preciso falar o preço. Coisas que eu acho que são certas. Você tem que falar seu preço. O meu preço, a galera, ó. Galera, eu vou fazer um curso aqui agora de projeção astral. Custa, sei lá, R$ 300. Certo? Aliás, o meu curso que está aqui embaixo valeria mais do que R$ 300. Vai lá ver. Mas beleza, vamos lá. Custa R$ 300. 20% das vagas é para quem não pode pagar. Zero. Entre em contato no formulário. Não minta, tá? Porque vai prejudicar. É assim que funciona. Para mim, espiritual é assim. Se não é capitalismo, você está fazendo outra coisa. Você pode estar dando risadinha, fazendo Omani Pé Merrum, canalizando ET capitalista miserável. Volte para o seu planeta, ET fila da mãe. Você não tem que vir aqui, não. Canalizar aqui para dar dinheiro para esses cabas fazer congressos. Se saia do planeta Terra, está estragando o planeta. Tá? Aqui não. Então eu acho que é assim que funciona. Eu acredito nisso em tudo, não só na espiritualidade, tá? Se vá-se embora daqui, seu ET maldito. Aí o cara tá lá com a cara de cu, me perdoe da raiva, velho. Que as boas luzes fiofosais tenham. Eu vim de outro planeta pra falar o meu. Aí o cara vai, galera, tudo bom? Esses dias vamos ter um congresso, ó. Tu estão contando aí, junta a galera da porra pra entrar. E você vai lá assistir a porra do ET mentiroso. Me perdoe, velho. É de revoltar essa desgrama. E eu preciso falar isso, velho. A se lascar. Dá raiva, velho. Vai enganar outro. Tá? Isso é ação de psicopata, tá? Você não é espiritual, é pelo contrário. Dá de bonzinho pra fingir, tá? Desculpa, velho. É revoltante.